todos muito bem-vindos. Hoje teremos a palestra. Após a palestra, o passe com a água frutificada que fica logo na saída da sala de passe. Quem necessitar de algum atendimento fraterno, podem se dirigir ali na recepção, conversar ali com a pessoa que está na recepção, com a Uniedia. Então, a leitura da mensagem de hoje. A mensagem de número 90, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando reciprocadamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Hoje nós vamos chamar para fazer nossa oração, nossa prece inicial, o Júnior, e em seguida o Júnior iniciará a palestra com o tema Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que a paz de Deus, o amor de Jesus reine em nossos corações. Aproveitando a mensagem, lembramos que o homem é um ser social e que quando nós nos afastamos, nos isolamos, talvez às vezes por egoísmo, nós estamos nos prejudicando e prejudicando as outras pessoas. Então, por isso, nós temos que viver em sociedade, ajudando-nos uns aos outros. E com esse espírito de ajudar uns aos outros, vamos acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fazendo uma respiração serena, sentindo o batimento cardíaco e buscando, interiorizando-nos e levar-nos até o Criador, a esse Pai de amor e bondade, que a tudo nos provê, a tudo nos provê e a tudo nos concede para que desenvolvamos as nossas atividades. E esquecemos muitas vezes, Pai, de agradecer as benesses que nos concede. E limitamos-nos muitas vezes ao petitório, quando sabemos que conheces os nossos mais íntimos pensamentos, conhece as nossas necessidades e, portanto, cabe-nos confiar em Ti e fazer a nossa parte, não ficarmos apenas na dependência dos milagres, dos benefícios, que sejamos colaboradores da Tua obra em todos os sentidos. Que Jesus, o amigo de sempre, nos seja o amparo, a orientação através do seu Evangelho, e que possamos cada dia mais estarmos aptos a melhor servir. Fica conosco, Pai, ampara-nos hoje e sempre. Então, como nós estamos
nos anunciou. Hoje nós vamos conversar algo sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas antes, porém, nós temos que lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem o conhecimento. Não é burrice, é sem o conhecimento. E nos foi dado o livre-arbítrio, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, e a possibilidade de seguirmos a nossa caminhada. Nos foi dado também a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas condutas, pois que quando agimos corretamente, somos brindados pelo Pai com novas oportunidades. Quando agimos equivocadamente, nós somos cobrados através do refazimento daquilo que nós erramos. Refazimento no sentido de fazer melhor e aprender a lição. Então, em todos os tempos, o homem teve essa percepção do poder maior de um Deus. Embora, no princípio, admitiam-se vários deuses, né? E só mais tarde os hebreus começaram a entender o Deus único. Depois Moisés nos trouxe essa afirmativa de que Deus é único, pois que bastava para aquela época assim entender. E mais tarde nós tivemos as orientações que Jesus nos trouxe, dizendo-nos que Deus é Pai, é uno, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é o princípio de todas as coisas. Então, alargou mais o nosso entendimento a questão de Deus. E todos nós aqui na Terra, nessa caminhada de simples e ignorantes, nós buscamos o quê? A perfeição. E a perfeição está ligada à felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Ninguém de nós aqui está, acredito, está buscando a desgraça. Todos nós buscamos a felicidade por caminhos diversos. Nós buscamos sempre aquilo que nos traga alegria, paz, serenidade e progresso. Buscamos essa felicidade. Então Jesus propôs uma parábola nesse capítulo, que Kardec intitulou ali o Festim de Bodas. Então tinha um rei que, querendo comemorar as bodas, as núpcias do seu filho, ele expediu convites a várias pessoas, para participar desse festim. Chegado o momento do festim, ele preparou os cevados, as carnes, as guloseimas, a pronta festa. Mandou que os seus empregados fossem até essas pessoas, chamá-los para o convite, para o festim. Só que, ao eles buscarem os convidados, porque eram muitos, foram muitos os convidados, cada qual apresentou uma desculpa em não participar do festim. Uns tinham que ir para a casa de campo, outros tinham que atender os negócios, outros iam para a praia, outros tinham afazeres que julgavam mais importantes, que daquela época que Jesus fez a comparação, nós podemos comparar com hoje. Quantos de nós priorizamos as coisas da matéria às coisas do Espírito? E foi assim, as pessoas apresentaram suas desculpas e não apareceram. E ainda destruíram ou maltrataram aqueles que foram
nos convidar. O rei, querendo fazer as núpcias, mandou que outros servos dele buscassem os convidados, mas desta feita ele não limitou aqueles que tinham recebido o convite, mas disse que fossem às esquinas, às ruas, aos lugares, e convidassem todos aqueles que encontrassem para a festa. E assim foi feito. E essas pessoas vieram. Quando estava tudo pronto, o rei deu uma passada pela sala, pelo salão onde a festa ia se desenvolver, e observou que num dos assentos estava uma criatura que não estava devidamente trajada, não estava vestida a contento. Ele questionou como que ele havia adentrado a sala sem a túnica, sem a roupa especial. Pois que quando vamos a uma festa, buscamos colocar sempre a roupa mais apropriada, a roupa melhor que temos para nos apresentar, porque é uma solenidade, é uma festa, então temos que estar impecáveis nesta festa. Mas o que era essa festa? O que era essa festa? Festa de núpcias. Núpcias de quem? Jesus propôs, mas eram as núpcias dele com a humanidade. Ele, Jesus, com a humanidade. E ele propôs essa festa. E, como aquele não estava devidamente trajado, ele foi amarrado, atado e lançado fora, retirado do ambiente. Não é uma festa que tem preconceito, não era uma festa que tem exclusividade daqueles, não eram os melhores que estavam ali, porque os melhores foram aqueles que primeiramente foram convidados, que eram aqueles que antecederam o Cristo, que os profetas, e eles resolveram não participar do festim, porque desviaram-se da conduta. Assim também nós hoje, nós temos o conhecimento, temos a instrução, mas quantos de nós somos de fachada? Que temos o conhecimento, aprendemos lá no Evangelho de Jesus, aprendemos dentro da doutrina espírita, e apenas somos de fachada. Cumprimos a nossa tarefa perante a sociedade, mas não nos vestimos da túnica necessária para participar do festim de bodas. E esse que não estava convenientemente vestido foi amarrado, atado e afastado dali, porque ali haveria choro e ranger de dentes. Isto é, ele não foi excluído simplesmente da festa, ele foi afastado. Então quem era? Quem são esses que Jesus afastou, vamos dizer assim, da festa? São aqueles de nós que buscamos usar máscaras. Nós sabemos das coisas, aprendemos, nos foi dito, mas não fazemos o mínimo esforço para melhorarmos a nossa conduta. A nossa conduta é o que conta para isso. Então, o objetivo nosso, simples e ignorantes, a perfeição. Buscar a felicidade. E para atingirmos a felicidade, nós temos que ter sanado todas as nossas imperfeições. Temos que quitar as nossas dívidas. Temos que adquirir a virtude da paciência, da tolerância, o amor ao trabalho, o perdão, a fé, a caridade, a justiça. Temos que estar buscando essas virtudes que são as que carregaremos para sempre. Então, quando nós não estamos buscando, nós não estamos devidamente trajados. Nós sabemos, dentro dos estudos da doutrina espírita,
que quanto mais nós fazemos o nosso processo de evolução, não só intelectual, mas o processo de evolução moral, nós vamos nos tornando mais, o nosso perispírito vai se tornando mais leve, mais suave, até chegar no ponto que é translúcido. Para nós encarnados hoje, aqueles que já desencarnaram, que estão por aqui, nós sem ter a mediunidade da vidência, da clarividência, nós não nos enxergamos, mas a espiritualidade enxerga. Então, quanto mais nós fizermos esse processo de crescimento, de evolução, nós vamos nos tornando mais leves, mais luminosos, né? E tornamos tais quais uma vestimenta nupcial. Nós estamos preparados. Então, aqueles outros que vieram na segunda remessa para participar, estavam vestidos, mas nem todos eram do mesmo naipe daqueles primeiros, que eram não escolhidos, mas que já tinham feito o seu processo de evolução. Então, quando não tem o melhor, vale com aquilo que você tem, né? E aqueles que vieram para as núpcias da segunda chamada, eles estavam pelo menos dispostos à melhoria, estavam iniciando o processo de evolução. Assim Kardec já nos falou, né? Reconhece-se o verdadeiro cristão, o espírita, pelos esforços que ele fazem domar suas más tendências e inclinações. Então é essa luta pela nossa reforma, pela nossa melhoria, é que nós temos que fazer diariamente. E principalmente nos momentos em que vivemos hoje, numa época em que estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, vai ser necessário que nos equipemos dessas vestimentas, do amor, da caridade, do perdão, da justiça, que são imprescindíveis na vida do Espírito. Nós não fomos criados simplesmente para armazenarmos bens, riquezas e tudo mais, porque isso tudo fica. Então cabe-nos fazer uma análise de como nós estamos nos portando hoje. Ainda há tempo, estamos aqui na carne, ainda há tempo de nós começarmos o nosso processo de melhoria, pois que não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos o que fomos anteriormente, né? E tudo que mais pudermos fazer hoje, nós estaremos em ganho, né? Porque temos débitos do passado e é preciso que nós vá aparando essas arestas, esses débitos, diminuindo, para nos encontrarmos mais capacitados para a vida futura. Então, esse festim de bodas, né, que Jesus propôs na parábola, era o seu casamento com a humanidade. Então, hoje nós estamos caminhando devagar, ainda o mundo cheio de dores, de guerras, de vícios, de ódios, ainda estamos, pois que estamos encarnados na Terra, todos aqueles espíritos rebeldes que encontraram-se não sei quanto tempo no umbral, e em função da mudança da Terra, do mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração, eles encarnaram agora na Terra para uma última chance, acertar as suas contas. Então nós vemos que muitas pessoas dizem: o mundo não tem jeito, está tanta criminalidade, tanta bandidagem, tantos vícios, enfim, tudo aquilo que dá de errado. Mas é que aqui estão encarnados uma grande leva desses espíritos. Mas paralelamente, Jesus não nos ampara, Deus não nos ampara. Paralelamente, uma multidão também de espíritos luminares estão retornando à Terra para auxiliar nesse processo de evolução. E esse processo não vem do céu, não cai do céu. Depende de cada um de nós dar o nosso contributo. Cada um de nós tem que exemplificar, tem que buscar cada dia mais a melhoria dos seus sentimentos,
buscar a cada dia mais ser útil aos nossos irmãos. Temos que deixar um pouco de olhar tanto para nós, para olharmos para o nosso semelhante. Vivermos em fraternidade com todos. Somos todos irmãos. E se hoje uns estão aquém do processo evolutivo, outros já mais avançados, cabe àqueles que estão mais avançados auxiliar. Não é simplesmente o auxílio da doação de bens da caridade material. E essa é importante, no primeiro momento. Mas o mais importante é você poder transferir conhecimentos a essas pessoas para que elas possam, por seus próprios esforços, ir melhorando, ir se tornando bons, compreender essa necessidade. Então, Jesus nos dá todas as possibilidades. Então, nós temos que nos equipar dessa vestimenta apropriada, quer dizer, o burilamento do nosso espírito, para que possamos participar dessas núpcias, de Jesus com a humanidade. E essa humanidade, nós não falamos só dos encarnados, é a humanidade daqueles que também já estão desencarnados e que fazem parte. Então, a melhoria faz-se necessária nos dois planos da vida. Então, todos nós temos que buscar. E aqueles outros que ainda não têm essa boa vontade, essa disposição de melhorar, eles serão afastados, como na parábola, atados e colocados num lugar compatível ao seu processo de desenvolvimento. Na parábola ele não está excluindo aquele, ele está atando e jogando, tirando fora daquele ambiente, porque a vibração dele não é concernente à vibração do ambiente. Então ele precisa sair. E quem são esses? São aqueles de nós que erramos e que Deus, em sua bondade infinita, nos permite, pelo processo da reencarnação, voltarmos. Talvez não aqui, mas em mundos compatíveis com o seu padrão vibratório, para que eles possam voltar a desenvolver-se, para que eles descubram aquilo que eles perderam, aquele paraíso perdido. Estavam num mundo apropriado, já num nível de evolução maior, e não aproveitaram. E quantos, uma grande maioria, está nessas condições, porque quer viver a vida, esquecem-se até do básico, da oração. Vão lembrar de fazer uma oração quando a dor lhes chega. E Deus não está castigando aquele que foi afastado. Ele está dando a oportunidade de aprendizado. É como um aluno na escola. Não conseguiu atingir os objetivos, não conseguiu a melhoria, não está interessado na melhoria, ele tem que repetir tudo aquilo novamente. Então, se era difícil o aprendizado, na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta vez será muito mais difícil, porque tudo que nós postergamos, nós temos que pagar com juros, Então, não sabemos em que condições e a que tempo. Não é em seguida, não, eu errei, morri, vou reencarnar ali, não. Há que se ter méritos também para reencarnar. Então, não se sabe em que ambiente você vai retomar. Então, todos nós estamos vivendo até hoje em faixas diferentes. Tem aqueles que estão ligados simplesmente pelas coisas materiais. O que mais interessa a eles é as coisas materiais. E a qualquer custo. Porque roubam, expoliam, assassinam, fazem tudo com o objetivo de coisas materiais. Esse é um grupo. Tem um segundo grupo que está nem aí. Eles querem viver a vida. Eles já não estão mais matando, não estão mais roubando, mas estão simplesmente se divertindo.
É um segundo grupo de espíritos que ainda não despertaram. Tem um terceiro grupo, que é aqueles que já têm o conhecimento do Evangelho, têm o conhecimento, né, e que não estão aproveitando isso. Ou têm o conhecimento, mas se eu sei, eu estou evoluindo. Diz assim, não, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Mas o processo de evolução, ele vem pela intelectualização primeiro. Mas se é intelectualizado e não melhora o seu proceder, não melhora as suas atitudes, não está fazendo nada. Ele será cobrado, inclusive. Outros aprendem muito e não disseminam esse conhecimento aos seus irmãos de uma forma egoísta, né? Porque se eu sei, bom, eu já estou garantido, né? Mas eu preciso levar para os outros, porque em verdade a grande maioria das pessoas encarnadas hoje, eles não têm esse conhecimento da vida após a vida. Eles acreditam que a alma continua, mas vai esperar no anjo do final, coisa parecida, ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? E acredito nisso. E na verdade, nós desencarnamos e continuamos a nossa luta, nossa bagagem, nosso aprendizado, e vamos nos sentir localizados de acordo com os nossos sentimentos. De acordo com os nossos sentimentos, nós nos localizamos nessa terceira dimensão aí, na espiritualidade. E vamos ter que continuar trabalhando muito mais do que trabalhamos aqui. Temos que estudar muito mais do que estudamos aqui, porque aí amplia-se os horizontes. E tem esse quarto grupo, que é aqueles que já aprenderam. Talvez não sejam muito intelectualizados, mas já adquiriram as virtudes do amor ao próximo, da caridade, do perdão, né? Já adquiriram isso e se posicionam, porque o processo de evolução não é pelos títulos que temos, não é por uma posição social, não. É por as virtudes que adquirimos. São as virtudes, o bem que se faz, a maneira correta de viver é que vai nos dar essa possibilidade de nos localizarmos após a morte do corpo em lugares que nos vão propiciar muito mais conhecimento. Então, Kardec nos pegou outras passagens de Jesus que corroboram essa mensagem do Vestígio de Bodas. Ele falou da porta estreita e a porta larga. Então, a porta estreita é aquela que nos conduz ao caminho do bem. E a porta larga, o caminho largo, é aquele que nos leva à perdição. E todos nós, em graves exceções, buscamos a porta larga, porque nós sempre buscamos facilidade. Nós não queremos problemas, nós buscamos a porta larga. E a porta larga nos leva à perdição. A porta larga, ela vai nos obrigar a fazer um círculo e voltar na fila novamente até aprendermos que a porta estreita nos abre no caminho. É uma simbologia a porta larga. Então, quando nós buscamos seguir os ensinamentos de Jesus, que nos implicam abrir mão de muitas coisas que às vezes reputamos como essenciais para a nossa vida. A felicidade, a mordomia, as guloseimas, a posição social, tudo isso nós temos que abrir mão. Quando entendermos que esse ensinamento de Jesus não é só para agora, ele é para depois, é para a eternidade. Quando assimilamos esse conhecimento que Jesus nos trouxe no Evangelho, é para nos conduzirmos pelo caminho do bem. Jesus é o Espírito mais luminar que passou pela face da terra. Tanto é que ele foi encarregado de nos trazer,
acompanhar desde a formação da terra e nos preparar tudo aquilo que nós temos. Ele é um dos Cristos. É um dos Cristos, que são auxiliares diretos de Deus. E Jesus, ele nos convida a todos. O convite do Festivus foi primeiro para aqueles que iam lhe preparar o reino, os profetas, que também desviaram-se, apesar de ter o conhecimento, eles desviaram. E nós somos convidados a participar desse banquete. Mas como nós vamos participar? O ensinamento está aí. Os ensinamentos da Bíblia estão aí, o Novo Testamento, até mesmo o Velho Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, que nos embasam o entendimento de como que isso funciona. Que quando nós olhamos só pelo prisma material, nós só vemos as coisas da matéria. Mas nós somos espíritos, nós não somos carne. Nós estamos usando o corpo de carne. Nós somos espíritos que estão, talvez há milhares de anos, fazendo esse processo de evolução, degrau a degrau. E quando nos envolvemos com as coisas da matéria, nós esquecemos que somos espíritos e nos perdemos. Porque mesmo aqueles profetas que vieram no princípio, eles também eram humanos, tinham uma condição melhor de entendimento, mas eram humanos. E eles se deixaram levar pelos prazeres, pelas facilidades e se perverteram. Né? E aqueles outros que não entenderam as suas missões, até os mataram. Então, nós temos que lembrar sempre, somos espíritos em uma caminhada infinita. E, como hoje, encarnados, nós procuramos trabalhar hoje para que amanhã tenhamos o alimento, tenhamos a vestimenta, tenhamos o lar, tenhamos as facilidades. Nós trabalhamos para isso aqui na Terra, atender as coisas materiais. Mas e por que não atender as coisas do Espírito? Se são essas que nós levamos. Da matéria, nós não levamos nada. Viemos sem nada. E nos foi emprestado um corpo para que agirmos. E ao nos despedirmos, vamos deixar tudo isso aqui, vamos levar só o bem e o mal que fizemos. Porque isso também nos acompanha. Nós somos responsabilizados por aquilo que fizemos de errado. Então, a porta estreita é essa, que nos exige sacrifícios, que nos exige renúncias, que nos exige a melhoria dos sentimentos, que nos exige tratar as pessoas como irmãos, que nos exige sermos caridosos. Né? E a porta larga é aquela que nos leva às facilidades materiais e nos faz assumir responsabilidades que teremos que seguir. E Kardec colocou mais um item lá, né? Que ele fala assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E é o que a maior parte das pessoas falam: agem erradamente, fazem coisas indevidas, e na hora que aperta, dizem Senhor, Senhor, me ajuda. É normal o ser humano, né? Mas não é todos que entram, porque nós temos que ter méritos. Se nós não tivermos méritos, nós não conseguiremos dar sequência a esse nosso processo de evolução. Então, nós temos que ficar atentos, nós temos que buscar essa melhoria. E quanto mais bem nós fizermos, quanto esforços nós envidarmos por melhorar, nós nos sentiremos mais tranquilos, mais serenos e com maior possibilidade de crescimento.
E Kardec ainda colocou mais um item assim. Aquele que mais tem, mais se lhe dará. E aquele que pouco tem, o que tem se lhe tirará. É uma coisa meio estranha, né? Mas que está compatível com tudo isso que nós temos. Então, quando você vai dar uma tarefa mais especializada a alguém, você vai escolher aquele que tem a capacidade. Porque não adianta dar para aquele que é ignorante uma tarefa importante, porque ela só vai se perder. Então, vai dar sempre a tarefa para aquele que está mais capacitado. Então, daí, muitos pensam assim, né? Pô, mas aquele que mais tem vai receber, o que menos tem, né? Então, a lei está errada, né? Porque aquele que menos tem, que deveria receber. Não. É porque aí entra a capacidade, a boa vontade de cada um de nós em aprimorarmos os nossos conhecimentos. Então, se temos um cabedal de conhecimentos, nós poderemos receber tarefas mais difíceis, porque daremos conta. É da lei do progresso. Se eu der uma tarefa difícil para quem não tem competência, vai ficar preparado, não vai desenvolver. E nós todos estamos atrelados a essa lei do progresso. Então, aquele que mais tem, mais se lhe dará, em responsabilidade e em benefícios. Né? E se eu digo assim, não, mas então se mais tenho, mais será dado compromissos, tarefas, tá? Então melhor não saber. Mas a lei do progresso nos obriga a estarmos sempre buscando o melhor. Se nós não buscarmos isso, a lei de Deus tem mecanismos que nos impulsionam para a melhoria. E qual é o mecanismo? É a dor, a dificuldade, o sofrimento, a angústia. Esses são os mecanismos da lei de Deus que Ele faz que cheguem até nós, não por uma imposição, mas porque nós próprios queremos, nós nos envolvemos em coisas erradas e isso vai acarretar mais sofrimento para nós. E quando nós sofremos, nós despertamos. E aí nós vamos ver, poxa vida, por que eu fiz aquilo de errado? Se eu pudesse fazer de novo, eu faria. E pode, em outra encarnação pode. Então, não adianta nós nos acomodarmos. Nós temos que estar sempre ativos, buscando o conhecimento, buscando a melhoria nossa. E só o conhecimento não basta. Porque eu posso ser uma enciclopédia ambulante, mas se os meus procedimentos não estiverem de acordo, não basta. Aí eu também serei responsabilizado, porque é-me dada a possibilidade de entender, de conhecer, mas também é-me dada a obrigação de difundir esse conhecimento, de auxiliar os nossos irmãos para que a humanidade caminhe de maneira mais segura. E nesses tempos de transformação do mundo de provas e expiações para a regeneração, nós temos que agilizar as nossas condutas para o bem, porque nós temos que nos vestir da túnica nupcial. Temos que estar com os nossos perispíritos mais sutis, mais livres, porque esse casamento é de Jesus com a humanidade, como eu já falei. Então, nessa época de transformação, onde toda ou a grande parte da humanidade tiveram conhecimento da doutrina do Cristo, e estivemos participando desse banquete de alegria de luz. E quanto mais as pessoas se envolverem nesse processo de melhoria, muito mais fácil será a nossa trajetória, a trajetória de todos. Por isso, muitos dos chamados, poucos os escolhidos, mas esses poucos têm que fazer com que aqueles outros também nos acompanhem, aqueles outros também tenham a oportunidade de melhoria. Porque Jesus já falou, nenhuma das ovelhas se perderá do rebanho. Né? E todos nós somos um rebanho dele. E isso está tudo esquematizado, desde a sua vinda. Né?
Ele trouxe o conhecimento, Ele trouxe a possibilidade de nos elevar. E a Terra, por si só, ela faz o processo de evolução. Mas precisamos que todos nós estejamos imbuídos desse mesmo processo, estejamos inclusos. E a gente pensa, mas poxa, o que eu posso fazer? Se eu hoje deixei de pensar mal do meu vizinho, se eu deixei de xingar alguém, se eu tolhi um palavrão, se eu dei um sorriso a alguém, se eu dei um abraço a alguém, eu já estou melhorando. E quando a gente melhora, a gente serve de espelho para os demais. As outras pessoas vão buscando. E vejam só que a alegria seria se todos nós pudéssemos viver como irmãos, em fraternidade, em amor, e um dia participarmos dessa festa de núpcias de Jesus com a humanidade. Todos pensando de uma mesma maneira, entendendo a sua mensagem, entendendo o seu ensinamento e praticando, principalmente. Que Jesus nos fortaleça os corações e nos dê a possibilidade de melhoria sempre. Não sei se é. Bom, então ficamos por aqui e na sequência nós teremos a atividade do passe. Como sempre, nós lembramos, é um benefício para todos nós, porque é um reequilíbrio das nossas energias físicas e psíquicas. E se adentrarmos na Câmara de Paz, receptivos a essas vibrações, o benefício será muito maior. Ele não é obrigatório. Aqueles que não desejarem, não estão obrigados a tomar, mas sempre o benefício. Nós iniciaremos o passe daqui na frente para o fundo. Antes, porém, nós deixamos para realizar para a prece, e vamos para a paz. Então, vamos levar novamente nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo mais esse momento ao nosso Mestre Jesus por os ensinamentos que hoje tivemos, por todos os benefícios que sentimos construídos, e que possamos levar aos nossos lares todos esses bons sentimentos, essas boas vibrações que aqui hoje estamos presenciando. Agradecemos a todos a presença e vamos iniciar então